pessoal, aqui é a Vera Lima. Estamos de volta no Mais Saúde. Falar sobre saúde no ambiente de trabalho é fundamental, gente. E quando a gente trata desse tema, não há como escapar da NR1. Ela chegou para valer, viu? Se não ainda para valer, em breve, certamente você vai ouvir falar e vai precisar se inteirar um pouco mais. E eu queria, inclusive, dizer a você uma novidade. Eu acho que essa informação está de primeira mão, você não sabia. Já tem um trabalho, já tem um relatório pronto e já foi entregue, inclusive, ele já está nas mãos do superintendente regional do trabalho de Minas Gerais, Dr. Carlos Calazans, que eu espero esteja nos ouvindo agora. Se ele não estiver, daqui a pouquinho a gente vai mandar para ele esse podcast, ele vai ficar atento. Ele já está com esse relatório, que foi feito pelo Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, da PUC Minas, dos vários professores e professoras da PUC Minas, dizendo da importância de se ter um profissional da área da psicologia, né, nos ambientes laborais da saúde. Então, esses profissionais, gente, eles já estão chegando lá. Se eles não estão lá ainda, já deveriam estar. Mas vamos ver o que o Carlos Calazans vai nos dizer em breve sobre esse assunto, se ele já leu esse relatório técnico, se ele já se inteirou da situação, porque lá estão fundamentados problemas perigosíssimos, relações extremas. E é claro que a psicologia tem solução. Tem, porque essa turma sabe do que fala e conhece a gente, não nesses 5% que vocês estão vendo aqui, porque aqui é uma máscara. 5%, tem outros 95% que me comanda. A psicologia sabe disso. Estão aqui conosco, no estúdio 321, fazendo Mais Saúde, a doutora Patrícia Pinto de Paula, que é da PUC Minas, vem também da USP, tem um doutorado na área da saúde, é trabalhadora em psicologia, e a Jennifer Souza, que é a presidenta do Sindicato dos Psicólogas, né? Tem que corrigir esse negócio aí para frente. Diremos. De Minas Gerais. né, Jennifer? Mas, enfim, gente, o assunto não é esse. Aqui não é gênero, não. Nós estamos falando de saúde, embora gênero também, porque é importante. Mas eu queria começar com você, Jennifer. Eu disse aqui que tem um documento já nas mãos do Carlos Calazans, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O que é esse documento tão importante? Sim, nossa. Sobre a questão de gênero, eu acho que tem tudo a ver tudo também. Tudo a ver, viu? né? Porque tem tudo a ver. O adoecimento maior, né? Infelizmente, as mulheres. Mas vamos lá. Sobre o documento, Vera, a gente foi procurado aí, por um grupo de professores da PUC Minas, né? O nosso sindicato, professores de psicologia, então trabalhadores em psicologia aí da PUC Minas, que já vinha fazendo essa discussão sobre a NR1 há mais tempo dentro da universidade. Nosso sindicato tem uma grande parceria, né, com a PUC Minas e com vários professores. Então, a gente fomos procuradas para poder discutir estratégias e possibilidades de fazer essa discussão e de trazer para o movimento sindical, né, e para o âmbito público, sobre essa importância que já vinha sendo discutida dentro da universidade. Enquanto, né, sindicato, nós nos reunimos com a diretoria, nos reunimos com esse grupo de professores para entender a demanda. Então, é uma demanda, sim, trabalhista, porque a gente está reivindicando aí, né, um espaço que, se a nossa categoria ainda não está lá, já deveria. Se a gente está falando de prevenção em saúde mental e promoção de saúde mental, né? Nós estamos falando de trabalhadoras e trabalhadoras de psicologia, mas dentro dessas estratégias, nós precisávamos de ter algo realmente um documento muito bem feito para ir atrás dos nossos parceiras e levar essa pauta. Então, nosso sindicato fez essa reivindicação aos especialistas da PUC, fomos prontamente atendidos num parecer técnico, e esse parecer técnico nós levamos para a superintendência, né? Então,
O Dr. Carlos Calazans nos recebeu algumas semanas atrás, nós entregamos na mão dele, discutimos sobre essa importância, fomos convidados por ele próprio a estar numa audiência que foi no dia 28 de abril. E estivemos lá e ele próprio já manifestou que realmente já era um interesse dele, né? Mas que agora ele fortalece esse movimento de reivindicação de que trabalhadores da psicologia estejam dentro das equipes que dizem sobre essa saúde do trabalhador. Que bacana. E olha, Carlinhos Calazans. Fala Carlinhos Calazans, porque eu conheço o Carlos Calazans, gente, desde quando ele era presidente da CUT. Nós trabalhamos juntos. E em vários outros momentos aí da nossa lida, vamos dizer assim, sindical, trabalhista. E Carlos Calazans, o canal está aberto aqui para você no Mais Saúde, para que você venha falar para a gente o que você vai fazer. Porque é assim, a gente vive assim, viu? Criando trabalho para os outros. Então, olha, como você está aí nesse lugar, né? Nesse lugar de fala muito importante, de ação, de atitude, né? Você vai ter o poder aí de dar a canetada, meu amigo, e de colocar esse pedido, essa reivindicação, que é super mega importante, não é, doutora? Sim. Para frente. Para frente e é inadiável. Né? Então, esse parecer, esse documento do qual a Jennifer fala, que o sindicato demandou à Faculdade de Psicologia e os professores João César e Carlos Eduardo Carrusca fizeram um texto com uma fundamentação teórica muito bacana. Nessa reunião, então, a Jennifer, a presidenta do nosso sindicato, passou esse documento, esse parecer, e Dr. Calazans, nessa mesma reunião, ao nos escutar, né, Jennifer, ele nos convidou para ir para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É isso mesmo, para uma audiência para uma audiência pública, na semana e no dia específico, era a semana da CISPAT, né, da Segurança e Saúde, e no dia da Segurança e da Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador. Né? Então, o sindicato esteve e a querida professora Paula de Paula foi representando o sindicato, porque a presidenta Jennifer estava com a agenda em Brasília. E o que é importante, então, cara Vera, é deixar claro que a psicologia, ela vai agregar, ela vai compor, ela vai somar com outras especialidades da área da saúde, da trabalhadora e do trabalhador, na medida em que o atual contexto de vida, de trabalho, de relações sociais é tão hiperacelerado, dada a hiperconectividade com as mídias sociais, a comunicação digitalizada, que o índice de adoecimento psíquico grande, e transtornos mentais é crescente e já num índice muito alarmante. Né? É em torno de 340, só para concluir, perdão, é em torno de 347 licenças médicas por dia. Por dia. No Brasil, das quais em torno de 30%, ou seja, 105 licenças por transtornos mentais. Isso em todos os segmentos ou tem todos? Diferentes segmentos, entretanto, diferentes segmentos econômicos do nosso grande, belíssimo Brasil e diverso, mas com destaque em algumas profissões e em algumas ocupações. Dentre elas, profissionais da saúde, profissionais da educação e profissionais da segurança pública. Então, a gente está diante de uma situação atual que ela nos convoca a agregar junto aos profissionais de demais saberes que atuam a uma longa data, a um longo processo com as suas especialidades necessárias na saúde da trabalhadora e do trabalhador. Mas o adoecimento agravante agora é o da saúde mental. E é a psicologia que pode fazer diagnóstico e prevenção e a promoção.
em relação à saúde mental. Doutora, e para a gente finalizar, eu queria que você dissesse assim, do fundinho do seu coração. Eu brinco assim, que na nossa área da comunicação, primeiro, eu sou uma profissional que veio do rádio, né? Sou a vida inteira no rádio, tem quase 40 anos de rádio. E a gente continua fazendo rádio toda semana, inclusive esse podcast ele vai para 2 emissoras toda semana, que é a Rádio Liberdade de Patinga, no Vale do Aço, e a Rádio Quintal FM, em Viçosa. E aí, eu aprendi uma coisa que eu não sei nem quem me ensinou, mas alguém me ensinou, é claro que eu não nasci sabendo isso. Que o rádio, assim, ele te pega pelo ouvido, né? Depois que você escuta, presta atenção, você tem que deixar para essa parte aqui do cérebro, né? Aí a medicina vai explicar. Então, a gente aprende muito na minha área do rádio, de que primeiro a gente vai pela escuta, pegar a pessoa por aqui, depois a gente vai estar aqui na cabecinha, movimentando, né? Fazendo com que ela pense, repense, e depois ela vai absorver, vai para o coração, e aí vai entrar, né, na vida dela, na alma dela. Você, pelo que você está caminhando, estudando, vendo, nós vamos alcançar esse processo? Nós vamos chegar com essa NR1 em mentes e corações? Vamos, Vera. Oh, que bom. E vamos porque é necessário. A gente está falando de vida. Né? E a vida, ela é biológica do nosso corpo, como você bem disse, a audição, a visão, né? E todas as demais funções do nosso corpo. A vida passa pelo corpo e também pelas relações psicossociais. Então, nós vamos fazer valer a NR1 na direção, inclusive, da prevenção aos riscos de transtornos mentais do trabalho, com a inserção da psicologia. Nós somos hoje em torno de 500 mil psicólogas e psicólogos no Brasil. Então, temos uma força-tarefa, um grupo capacitado para prevenir e cuidar da saúde mental que acompanha a nossa vida. Quando nós falamos aqui, gente, das questões das relações, do adoecimento no trabalho, elas me contaram muito sobre os assédios, né, que são notificações, percepções muito grandes e preocupantes. Aí a questão do suicídio, dos afastamentos. E a Jennifer chamou a atenção aqui para a subnotificação, porque tem hora que o problema é latente, a gente enxerga aquilo que está lacerante, que está nos partindo ao meio, que está muito visível. Mas tem o invisível, tem aquilo que não é nem notificado, que é subnotificado. Então, o problema é muito maior, gente. É muito maior, Vera, porque nós temos uma precarização dentro do serviço público, dentro do serviço privado. Nós temos aquele trabalhador que ele não vai chegar no PSF para poder alcançar esse atestado. Ele é um trabalhador que muitas vezes ele está assediado e que ele sabe que se ele levar um atestado, ele vai ter uma demissão. É um trabalhador também que ele é informal, né? Ele não tem vínculo de trabalho. Então, ele está ali num status de empreendedorismo, mas que se ele não trabalha hoje, ele não almoça hoje, e que esse trabalhador ele não vai entrar nessa estatística. Então, isso é muito grave também. A gente precisa, né, enxergar essa dimensão também. E quando você fala assim, vamos alcançar com a NR1, eu acho que a NR1 ela nos dá uma esperança, né? Ela nos dá uma esperança e ter a possibilidade de estar aqui conversando sobre isso, ter a possibilidade de sentar com o superintendente e ver que ele também pensa sobre isso e apoia, sentar numa mesa sindical, né, e ter o apoio. Então, eu acho que nós estamos todas e todos, né, falando, inclusive dentro do empresariado, nós sabemos que tem pessoas, né, gestores, muito, com muita atenção, né, para a saúde do trabalhador e da trabalhadora, e que quer falar sobre isso. Então, eu acredito, eu tenho expectativa de que essa seja, a NR1 seja, essa porta que vai nos abrir mesmo, e que a força de estarmos todas e todos juntos, né, e trabalhando, né, nas equipes multiprofissionais, vai levar a gente a um êxito, sim, com essa proposta aí da NR1. Bacana, gente. Conversando aqui com a presidenta do sindicato,
dos Psicólogos de Minas Gerais, com a professora Patrícia Pinto de Paula, da PUC Minas. E eu gostaria, chegando nesse finalzinho, que a gente pudesse falar, e aqui olhando para você, conversando, dialogando, queria que você primeiro nos enviasse aí a sua mensagem. Você gostou do nosso podcast? Você queria ouvir mais sobre esse assunto? Qual é o tema que você gostaria que a gente abordasse no próximo episódio? Então, envie, curta o nosso podcast. Se você não curtir, porque não gostou também, pode falar, Vera, não tá bom não. Precisa melhorar nesse aspecto. Tá tudo bem. A gente gostaria só que você participasse, nos desse aí um retorno, né? Nos falassem aí da sua observação e das suas vivências também. E, para finalizar, eu gostaria de pedir a vocês, para deixar aquela mensagem, né, para a trabalhadora da saúde, né, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, também pode ser a respeito aí da área da psicologia. O que você quer deixar de mensagem? Eu quero deixar, Vera, que nós precisamos, trabalhadoras e trabalhadores, estarmos unidos e unidas. Então, não só para profissionais da psicologia, mas para todo trabalhador, procure seu sindicato. Vamos fortalecer a luta sindical, vamos nos fortalecer, porque são instituições que nasceram, foram criadas e existem para nos proteger, e vamos trabalhar juntos e juntas para defender os nossos direitos e avançar, né? Para que a gente não o mote lá da vida além do trabalho, né? Para que a gente trabalhe, mas que também tenhamos vida. Então, isso é muito importante. Pois é, gente. Olha, seu merchan agora, professora. Vai lá. Então, esse momento, né, que podemos encontrar aqui, sindicato e universidade, em direção a um bem viver em um bem comum. Eu digo que essa tese tão central, né, da filosofia humanista, ela é uma tese, ela é uma meta, ela é um objetivo que, ao nos encontrarmos e falarmos sobre mais saúde, a gente está falando de mais vida. E a vida humana, ela depende das relações respeitosas. E as relações sendo respeitosas, teremos também mais vida no trabalho. Então, olha só, pessoal, mais vida, mais saúde, mais psicologia nos ambientes de trabalho. Um beijo para você, até o próximo episódio. E a Vera Lima. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente.